Acabei de chegar em Siem Reap, é o principal ponto turístico de Camboja, onde você tem o monumento Angkor. Eu vou ficar aqui provavelmente uns 4 dias. Fui em direção ao hostel, deixar minha mochila lá e bater perna. Estou aqui no Jardim Real da Independência. Lembrando que Camboja sofreu colonização francesa, no século XX. Eles alcançaram a independência em torno de 1950. Aqui no jardim, Real da Independência ainda, aqui devem ser figuras históricas, momentos históricos de personagens históricos que tiveram uma repercussão grande na história do Camboja, Coincidência, hoje, 31 de maio, é um feriado chamado Visak Bocheia. É quando se comemora em um único dia o nascimento, a eliminação e a morte de Buda. Então todos os templos aqui dentro do jardim tem um templo. Então, hoje é festa, domingo. Várias pessoas, música, todo mundo visitando os templos. Aqui no Camboja, a gente faz um serviço militar, mas não obrigatório. Todos os homens passam por um período, pode ser alguns meses, por um período monástico de monge, tornando monge. Aqui são jovens, realmente eles estão seguindo a vida monástica pela vida toda, mas dependendo você pode seguir algum tempo e depois voltar à vida civil normal, sem viver no monasterio ou seguindo os ensinamentos de Buda, mas não sendo monge. Estou aqui em um dos santuários de Siem Reap. Esse aqui é um dos mais antigos, 1600. E aqui tem tudo aqui dentro. Tem escola, tem o monastério onde moram os monges, tem o templo em si. Então, é um santuário, realmente um santuário. Provavelmente preparando essas mesas para as festividades de hoje. Aqui o Dog sorridente. Tá ali, Tá fazendo a graça aqui também hoje no feriado. Hello, Dog. Andando nessa rua aqui e creio que são remanescentes da arquitetura francesa, da colonização. É interessante a rua, que deve ser restaurantes todos ocidentais. Pizza, isso é tudo ocidental. Comida mexicana.
bar mexicano. Restaurante grego. Uma ponte sobre um rio que está bem sujo, que é o nome do rio é Siem Reap, que dá nome à cidade, mas infelizmente sujo. Não sei se é sujeira, mas ele está bem com muita terra suspensa, tudo escuro. Tem um Hard Rock Café, tem aqui. Mais um templo, mais um santuário, né? Essa aqui é uma rua mais famosa aqui em Siem Reap, chama-se Pub Street. E aqui é tudo Western Restaurants, pubs, tudo ocidental. Mas aqui é que está o agito. Eu acabei de tomar meu mínimo ali, um chopp de 50 centavos de dólar. Mais uma porção de fritas $2, $3. Tomei 2 chopps e uma porção de fritas. E aqui eu vi que eu já vou ter que voltar aqui muito. Né? Pub Street. Pub Street. Olha que interessante os arredores, a rua principal e os arredores. Pub Street, Angkor. Bem legal essa rua aqui. A noite aqui. Até agora, Siem Reap é uma cidade mais desenvolvida que eu conheci aqui. Claro, por causa de Angkor, né, os monumentos em Angkor, a história. Mas aqui é alto padrão o negócio aqui, viu? Bem, campo eu fiquei impressionado, mas é pro outro lado, né? Pela morosidade da vida, né? Pelo slow motion. Aqui não, aqui é altamente turístico. Não tem nem como. É a principal cidade do Camboja, né? Devido ao Angkor, a atração turística. Mas ela é bem ajeitada, viu? Bem legal. Recomendo a todos que vieram em Camboja, não deixem de vir aqui. Esse aqui é o prato que eu vou comer hoje, ó. Khmer Traditional Amok. Isso que eu quero, é a base de peixe e curry. Pedi um prato aqui famoso aqui na Camboja, que é fish amok. Amok fish. É um curry com leite de coco, eu não sou muito fã, mas enfim, e peixe. Experimentei, tá muito bom. Aí a rua que eu vim hoje mais cedo, olha o que viram. Estava nesse bar aqui mais cedo, tomando a cerveja. Olha o preço, 50 centavos de dólar. Muito legal. Pub Street. Eu acho que é a rua mais turística aqui de Siem Reap. Eu aqui com a minha moto scooter, Camboja, Siem Reap, indo pro lago. Isso aí, ó, uma retona. Motorcycle, Camboja. Chegando aqui no grande lago de Tonle Sap. Eu tô chegando na época da seca. Aqui são as casas ainda, não cheguei no lago ainda. Você vê que as casas são todas de palafita, né? Suspensa. Normalmente na época de cheia, a água chega até aqui, a água está lá do outro lado. Um riacho ainda, mas na época da cheia deve chegar até aí. De ambos os lados. No final o cara me convenceu aqui, vou pagar $10 para ele passear comigo 1 hora aqui. E reparem
verde aqui das plantas durante a seca, que a margem fica toda verde. Mas isso não é poluição não, isso aqui é por causa de algum fenômeno vegetal natural. A garotinha aqui, ó, vai pra gente. Colocando gasolina ali. Só pescando com mesa aí, ó. Passando aqui por um pequeno canal aqui, mas muito o que ver não. Temos barcos aqui, ó, parados. Isso aqui é uma armadilha, ó. Aqui, ó, o peixe entra aqui. Não. Depois não tem mais como sair, ó. A armadilha para peixe. Facilita. Na época da cheia, então, essas árvores estão descobertas, mas tem várias conchas aqui, ó. Vendo? Aqui fica tudo coberto na época da cheia. Tem dias que é dezembro, mais ou menos, tudo coberto. Interessante. Esse barco aqui, ó, esse, aquele outro ali. Durante a época de seca fica estacionado aí, ó. Nem anda. Estou aqui no lago aqui, ó. É difícil comunicar com ele aqui. Eu queria ir lá mais no centro, mas não vai não. Tá aqui só na margem mesmo. Esse é onde ele tá me levando agora. Mas o lago ele tá sujo nessa época do ano, ele fica sujo assim, ó. Fica barrento. Crocodilo aqui no cativeiro aqui, ó, pequenininho. Sem pegar aqui, mas não dá não. Estou aqui num centro chamado Apupu, que é dedicado a mostrar como os ratos são utilizados para desarmar minas. Minas aqui espalhadas no Camboja. Então, aqui mostra cartaz de uma criança que perdeu a perna, outro aqui também. E os ratos são treinados para desarmar. É isso que vai ser a exibição. Aqui tem exemplos de minas que foram desarmadas, eu creio, pelos ratos. Ela mostrou aqui uma simulação de minas. Os ratos não morrem porque o peso necessário para armar a mina é maior do que o do peso do rato. Ele não morre. Essa aqui é a Amanda, é um rato que já foi. Not yet. So later you can pet it. Now just picture video first. Essa é a Amanda. 6 anos de vida. 6 years. No, 4 years old. 4 years old. 4 anos de vida. Ela já teve no campo desarmando minas. É um rato africano. Treinado específico para isso. Isso aqui é uma área como que eles delimitam para desarmar as minas, procurar minas e desarmar. We have two different smoke containers. One box here, nothing inside, so she doesn't care about that. And one more, we put explosive powder inside of sugar. We put somewhere under the crown. If Amanda can find it, she strike the crown and get it. So let her see if she can find the one. Take it to iPhone. You see how it's keep moving faster and faster. The camera, Nina not happy. Oh, yeah? Always Okay. smiling, and she. She want to take one classes. So all right, when work at a real minefield in the morning or afternoon, it's better hot for him. We put sunglasses for him to working at a real minefield.
I'm your tour guide. Believe in me. Just kidding. But we apply lotion. Oh, she want to kiss Yes. you. Oh, it's mango drop. We know we apply lotion to the rat ear and the toe to protect from the Shoulder right, sunburn. Nina. Come on, please. Oh, she like it. You stay still and put your arm, not put your arm. So once you stand on the shoulder, you can put your arm too. Okay. Yeah. Okay. She like licking elbow a lot. Oh yeah. I noticed that. Right there. I chưa experience playing ở Campuchia. Đã chưa đã nói. Cantik, bagus. Come, lihat mau lagi. Nina, stand on shoulder right. Okay. Now you put your arm to me, sir. Put your arm up. Come on, come on. Yeah, Nina, come this way. Good, good. Nina, she don't like me, but she like fruit. Eu acabei de comprar o meu ingresso para visitar por 3 dias o complexo de Angkor. E eu tô no primeiro que eu comecei aqui agora, são quase 6 horas para ver o pôr do sol. No templo mais antigo, no topo de uma montanha, cujo nome é Phnom Bakheng. Acho que pronuncia assim mesmo. Amanhã eu explico mais sobre esse complexo do Angkor Wat, mas são construções devotadas principalmente aos deuses hindus, né? Vishnu, Shiva. Então aqui a influência é muito grande, muito forte da Índia, né? Do hinduísmo. Eu vou subir lá agora para esperar o pôr do sol do topo do templo. Mas esse templo aqui é do século 800. Tem muito tempo. Aqui estou no topo do templo. Esse tipo de arquitetura, eu vou, por esses próximos 3 dias, será constante, porque é muito grande, complexo. Você vê, 3 dias, demora 3 dias para você conhecer todo o complexo. Já tem uma galera aqui para ver o pôr do sol. Eles estão fazendo obra aqui, uma restauração. Já tem uma galera. Já. Será que isso aqui está atrapalhando o visual, né? Isso. Só vai ser por lá. Aparentemente não vai ter pôr do sol, ele não quer aparecer. Eu acho que não vai ver não. Vou guardar aqui ainda. Tá ali atrás. Aqui é o famoso amanhecer de Angkor Wat, o reflexo das torres no reservatório, pequeno reservatório. São 5 torres. Acabei de chegar, acordei tarde, infelizmente não cheguei aqui mais cedo. Oh, carry a t-shirt. No, thanks. Aqui é uma ligação com o início do templo. Olha que beleza. Aqui é o local certo para o nascer do sol. Acho que eu cheguei tarde, mas dá para ver alguma coisa. Vi o reflexo das torres na água. Tem muito turista aqui. Muito turista. Want me to take yours? No, I'm just vlogging. Thank you. From India? Yeah. UP. Eu entrei por ali e vim aqui. O complexo é imenso. Esse aqui é o principal,
de Angkor Wat. É o templo principal daqui. Isso foi um império há 1000 anos atrás. Como todo império tem prosperidade depois do declínio, né? E toda a arquitetura aqui é praticamente hinduísta, né? Então é muito familiar para mim. Eu fiquei um tempo na Índia, então a arquitetura é bem parecida com lá. Depois de um tempo ela sofreu uma interferência budista, mas praticamente é tudo hinduísta, com passagens lendárias de várias histórias da Índia, né? Então, hoje o dia todo vai ser dedicado para essa parte do complexo. É considerado um patrimônio mundial da Unesco, né? E faz parte do Império Quimer, né? No século IX. Isso aqui é só para mostrar onde eu estava. Aqui é onde fica todo mundo para tirar foto com as 5 torres refletidas nesse reservatório. Aqui são vários reservatórios ao longo do complexo. E tem um imenso. Qual que era a ideia? É porque aqui em Camboja, e na Ásia como tudo, você tem 2 estações, as estações da cheia e da baixa. Então são 6 meses de muita água, muita enchente, e 6 meses seca. E eles têm então que refazer, durante a seca, a reserva de água. Então eles fizeram esses reservatórios interligados entre si e com estradas também. E aí na época da seca você tinha água e a água inundava as áreas próximas para a população sobreviver, principalmente com a plantação de arroz. E o arroz ele consegue produzir bastante, um tipo de arroz que eles têm aqui que consegue produzir bastante submerso, e eles crescem muito, quer dizer, não ficam totalmente submersos, mas eles ficam a uma altura acima da água, da enchente. Palm juice is look like coconut juice, and palm juice people use a palm beer. Yes. Realmente é um reservatório para água, né? Aqui é tudo simétrico. E a parte aqui tudo simétrico. Enquanto eu estou filmando de um lado, também tem do outro. Aqui você tem uma parede de uns 20 metros de comprimento. E aqui é a história de Ramayana, né? É um livro hindu, um dos livros sagrados hinduístas que conta a história de Rama, que sai em busca da sua amada, é sequestrada por um demônio na ilha de Lanka. Um livro muito bonito, né? É tudo simbólico, né? Então, assim, tem uma história de amor por trás, né, de busca, mas tem todo um simbolismo e todo um significado, né? Uma interpretação espiritual do livro. Tem exemplos, né? O painel. Aqui está uma representação de Hanuman, que é um dos heróis do livro, que é um humano macaco, tá? Com cabeça de macaco.
Já do lado oposto, simétrico, onde eu estava, você tem aqui a história de Mahabharata, que é, nesse caso, é um painel descrevendo a batalha de Kurukshetra, que é a batalha de onde nasceu o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita foi um trecho dessa batalha. Tem um livro que a história de Mahabharata é a história da guerra entre duas famílias que antes eram unidas, se desuniram e lutavam pelo poder. E aqui, nessa batalha de Kurukshetra, nasceu a Bíblia praticamente do hinduísmo. Não é uma Bíblia, mas é considerada que é a Bhagavad Gita, que é onde participa Krishna, aparece constantemente no livro e é isso. Aqui é a história inteira. Vale a pena ver a história também de Mahabharata, principalmente Bhagavad Gita, que é um poço de conhecimento, ensinamento, sabedoria. Nas pilastras aqui você tem algumas figuras, são figuras de Buda. Como eu disse, originalmente, o templo todo nasceu com motivos hinduístas, né, no Império, né, Khmer, e aí depois teve a influência budista e aí eles começaram a ter algumas características, algumas contribuições budistas sobre o mesmo monumento. Adaptações, vamos dizer assim. Aqui aparece outro motivo budista também, que é denominado Apsara, que é a bailarina celestial. Isso aqui é um símbolo no Camboja. Você vê em vários lugares essa bailarina celestial, em várias figuras, até anúncios, propaganda. Aqui dentro no centro de um reservatório, filmando o entorno dele. Num ponto aqui mais adiantado do templo, olha que beleza. Com as torres. Essa aqui é a torre mais alta do Angkor Wat, na parte de cima já. Eu entrei aqui, ó. Aqui é uma vista do final do templo até o início dele. Aqui eles estão fazendo sempre uma constante, restauração constante, né? Manutenção. Aqui está na parte de cima. Aqui eu finalizei o monumento principal aqui do complexo. Aqui está a parte saindo do templo de Angkor Wat, principal. E aqui os dois
quer dizer, grandes reservatórios. Né? Então, com outro tempo, olha a entrada dele. Uma sequência aqui de protetores de Buda. E a entrada monumental. Estreita. Aqui é a serpente, a Naga. Estou aqui me aproximando de um outro templo, chamado Templo Bayon. E a característica única dele é que ele tem faces esculpidas nas pedras, tá vendo? E acredito que seja a face do rei, do imperador da época. Novamente, as apsaras são as dançarinas celestiais espalhadas em todo lugar, em todos os pilares. Olha ali o rosto, que perfeição. Tá vendo? As 4 faces da torre. Olha que beleza. As faces em todas as torres. E você também tem a parede toda esculpida. Ela na frente. No estado de conservação pior um pouco, mas ainda dá para você ver os entalhes na pedra. E de novo aqui a parte interna, olha que beleza. Isso. Agora temos faces. Cheguei aqui no templo de Bapuon. O interessante é que ele tem uma passarela aqui de granito, elevado por granito. Eu comecei no meio, mas aqui dá para você ver, 200 metros. E lá está o templo. Deixa eu subir. Ó, essa é a passarela que o pessoal está chegando. E aqui é o templo em si, que eu vou entrar. 3 níveis. Esse é o próprio. É uma visão do topo da passarela, de onde eu vim. Estou no último nível. Na verdade, penúltimo, porque me pediram para subir mais um, né? Me pedido. Aqui é o centro de tudo. Cheguei aqui, está o Terraço dos Elefantes, denominado. E tem vários elefantes esculpidos na pedra aqui, olha o tamanho desse. Aí, com o seu cuidador em cima dele. Subi aqui para ver como que é o terraço. Era desse terraço aqui que o rei assistia todas as cerimônias, jogos do seu reino. Estou aqui em outro tempo. Olha que beleza isso aqui. Esse reservatório. Estou indo agora em direção a um templo. Ele está no centro desse reservatório aqui, que tem em torno de 4 km por 1 km. Você vê. Eles fizeram esse reservatório só para, vamos dizer assim, manter a água na época da seca e ser conduzida para os arrozais, para as plantações na época da seca, né? Na época da chuva ele enchia e na época da seca conduzia a água. Então, olha aqui que beleza que tá.
Aqui sobre o reservatório, flor de lótus, todo lugar. Bem, esse aqui é o templo. Ele está dentro de um reservatório que está dentro daquele grande reservatório. Interessante isso. Não tem acesso a ele. Não tem como ter acesso. Então não tem como entrar ali. Não sei como eles entravam. Chegando em mais um templo. Vamos lá. Se não me engano, isso aqui é uma árvore com seu parasita sobre ela. Não sei como não sufocou ainda a árvore. Veja aqui o elefante ainda intacto, tem uns 2 metros de altura. Mil anos, muita coisa. Pegando fogo, calor aqui, viu? Vou subir. Penúltimo templo. Um calor desse, 14 horas, até para uns 37 graus. Só pode. Último templo de hoje. Este também com a face esculpida, a pedra. E amanhã eu vou em templos bem mais distantes, 40 quilômetros aqui. Esse é mais afastado do portal. Interessante. Imagina como que era esse aqui há 1000 anos atrás. Aqui é uma demonstração da transformação de um templo hinduísta para budista. Me deparo com a estátua de Buda. A parte interna do templo. Olha só isso aqui. Uma figueira e as raízes sobrepondo no templo, as paredes do templo. E olha que beleza. Parece dourada. Que maravilha. Puta, deixa eu me aproximar ali. Olha isso. Olha, ela vai entrando nas pedras. A rocha entrando toda. E ela é dourada praticamente. Nossa. Isso é para tirar o fôlego de qualquer um. Isso aqui, ó. Caramba. Uma das peças da natureza mais bonita que eu vi interagindo com a peça humana da civilização. Aqui você tem um outro reservatório que é interligado com os templos também, né? Lá no centro parece ser uma pequena estupa. Eu estou aqui aguardando para um espetáculo de circo, circense mesmo. Só tipo o Circo du Soleil, mas em tamanho menor. Aqui está tendo umas pré-apresentações aqui, pré-show. Que é bem legal, né? Um restaurante ali. Vai ser legal.
Meu segundo dia de visitas aqui na região de Angkor, e eu estou indo agora visitar um templo distante, 40 quilômetros lá de onde eu estou, que eu acabei de chegar, Bantley Sirway. Foi um dos primeiros templos. Daqui eu vou para outra direção, que é uma montanha, que é uma montanha sagrada, cuidada sagrada aqui. Aqui é só uma visão, é um templo pequeno, mas relevante. Entrando no templo, sempre tem uma passarela, né? Normalmente. O que eu fico impressionado nesses templos são as árvores do entorno. Elas são muito altas, né? E passam uma certa suntuosidade, complementam com a suntuosidade dos templos, né? Normalmente são figueiras. Essa aqui eu acho que não é uma figueira. Aqui dos lados são os reservatórios, né? Todo templo tem seus reservatórios praticamente. De água, que era para manutenção, né, na época da seca. Aqui viviam fiéis, viviam os principais monges, né? E aqui todo o séquito do império, né? Tinha um cunho bastante religioso, né? Viviam nesse local. E aqui eram os reservatórios de água utilizados principalmente na época de seca. Aqui você percebe os detalhes e a beleza dos relevos, né? Olha isso. Aqui é um templo dedicado a Shiva. E aqui tem grande parte dos relevos descrevem a história do Ramayana, que é um dos principais livros do hinduísmo. História de Rama, tentando resgatar Shiva. Agora todo mundo tem uma versão em português curta, de umas 150 páginas, produzida por um inglês. Vale a pena vocês lerem. Comparei, Ramayana. É uma beleza de obra. É uma compilação, né? De uma obra imensa, né? Praticamente escrita em verso, mas ali ele fez em prosa. Olha aqui os detalhes. Aqui está bem preservado. Aqui também está uma representação das torres que eu vim
ontem em vários templos, bem maiores as torres. Aqui são 3 torres menores. Mas aqui a preservação está muito boa, viu? Os relevos. Eu só vou tentar captar o silêncio para vocês observarem o silêncio que é aqui. Começou a música. O que acontece? Tem um grupo de músicos em todo o templo, tocam músicas locais, né? E quando entra um turista, eles começam a tocar para, né, ganhar um trocado, né? E quando o turista passa, eles param a música. Então, provavelmente passou um turista lá agora, em frente. Eu passei, eles começaram, pararam, agora começou um. Então, o silêncio que eu queria captar, não tive sucesso. Deixa eu tentar captar agora o silêncio. O sol passa. Aqui era um outro, provavelmente outro reservatório que foi tomado por búfalos e pela vegetação. Só um apêndice aqui. Imagine que todos esses templos ficaram abandonados por centenas de anos. Porque só com a colonização francesa é que ele foi descoberto, restaurados e usados turisticamente. Mas eles ficaram abandonados nessa jungle, nessa floresta toda. Todos aqueles que eu fui ontem ficaram abandonados por anos. Não teve manutenção e nada. Nesse sentido, os franceses tiveram uma contribuição importante de trazer ao mundo essa obra magnífica que é o reino do Khmer. Então, parabéns para os franceses nisso. Vamos captar um pouco o silêncio daqui. Eu vou me aproximar, eles vão começar a tocar, quer ver? Vamos ver quão alerta eles são. Ó, eu vou deixar um trocado com eles, mas vão começar a tocar. Viu? Olha lá, a reação. A reação turística. É engraçado, viu? Ó. Deixar um trocado ali. Macaquitos celestes. Chegando no que eles chamam de Phnom Kuhlon National Park, que é uma montanha também onde tem uma peregrinação religiosa, espiritual aqui. E esse aqui é o visual. Primeiro visual, dentre outros. Viu? Um dos destinos é a cachoeira. Preciso tomar um banho de cachoeira hoje. Aqui. Olha a selva. Este é o Camboja selvagem.
pouco desconhecido ainda, turisticamente falando. Venham. Deveria estar incentivando, quer dizer, mas venham. É um turismo ainda pouco explorado. Principalmente para quem vem Siem Reap, para ver o Angkor Wat, vem aqui para esse National Park. E para quem não conhece, essa aqui é a bandeira do Camboja, cujo desenho é o quê? Angkor Wat, que é o monumento principal aqui de Camboja. Então, é isso. Agora de outro ponto de observação. Olha que maravilha. Camboja é lindo. Realmente vale a pena conhecer, viu? É uma gema perdida aqui na Ásia. Poucos conhecem, poucos veem. Deixa eu registrar isso. Praticamente você anda na selva aqui, ó. Esse National Park. Maravilhoso. Claro, para quem está aqui filmando, vendo, tem uma diferença, né? A perspectiva é bem diferente para quem vai ver esse vídeo. Mas aqui vocês têm uma pequena amostra do que é essa jungle cambojana aqui, viu? Maravilhoso esse parque, muito bonito. Aqui provavelmente eu devo estar entrando em alguma área mais colonizada. Aí finalmente cheguei na cachoeira. É uma exploração comercial grande, várias barracas vendendo tudo. Tá 30 graus agora. Lá atrás tem até um monumento lá. Tempo, não sei o que foi. Perdido. Mas vou colocar meus shorts. Vou entrar debaixo daquela carga lá agora. Tá. Interessante. Como eu mostrei em Campas, essas estruturas cobertas aqui dos alígenos, você pode ficar lá dentro. Fazer sua refeição, relax. Bem legal. Essa cachoeira que eu vou entrar primeiro. Muito maravilha. Aqui a conta comercial eu tenho que pagar 50 centos de dólar para mudar minha roupa. E se eu quiser deixar aqui, eu pago $1. Só vou trocar, pagar para assistência. Então ficar de olho aqui nos pertences. Tem uns gringos ali que não vão entrar não. Uns gringos ali. Não vão entrar. Tá. Perfeita a cachoeira. Além disso, você ganha extra um feeling dos peixinhos que ficam te cutucando na sua pele ali dos pés, da perna. Ó, vou falar, né? Muito legal. Vou aguentar nessa aqui, com certeza. Debaixo ali. Eu estou subindo a margem do rio e esse para ver as lingas. Chegando lá eu explico o que é a linga. Mas esse rio é chamado Rio das Mil Lingas. Mais uma cachoeira. As outras, não vou entrar. Aí, ó. Aí estão as lingas. Vendo essa protuberância, esse cilindro, está espalhado para tudo que é lado no rio. Colocaram ali. O que significa a língua? A língua é a representação do deus Shiva. Shiva é o principal rei, né, deus na Índia. Se você um dia vier visitar a Índia, você vai ver várias dessas ligas em vários templos. E ela representa Shiva. Shiva é o deus da criação e da destruição. Então a Shiva representa a energia masculina. E qual foi a ideia aqui dos reis da alquimia? Foi colocar essas lingas aqui no rio, na parte de cima do rio, a fim de abençoar a água e purificar. E essa água é que abastece os templos, os reservatórios dos templos lá de Angkor. Inclusive a cachoeira que eu estava lá embaixo
foi uma água abençoada e purificada por essas lindas. Então, eu estou literalmente abençoado e purificado depois de ter ficado debaixo da cachoeira. Essa é a ideia das lingas. 1000 lingas porque tem inúmeras aqui. Não são poucas não, são várias. Essa é a história. Aqui é um templo fora do circuito turístico. Falam que é o Buda reclinado. Dá pra ver como que é. É um templo mais moderno, né? Mais recente. Diferente dos demais que são de 1000 anos. Mas aparentemente é bonito, ó. Ele remete à identidade visual da época Khmer, né? Você vê a naga, a cobra, sempre numa ponte, numa entrada, numa passarela. E tem as entidades. Esse aqui é do pássaro, que sempre eu esqueci o nome dele, sempre aparece também. Mas é um templo budista, não é um templo hinduísta. Essa aqui é a estátua típica do Buda reclinado. A primeira vez que eu vi foi a mais imponente, que foi em Kushinagar, na Índia, onde ele morreu, onde ele faleceu mesmo, a localidade. E lá você tem a estátua magnífica, a mesma, só que dourada, toda maravilhosa, onde todos os peregrinos vão anualmente, no mundo inteiro. Kushinagar. Mas aqui tem. É na pedra, é bem grande aqui, viu? Esculpida na pedra. Bem, finalmente eu vou experimentar o frango assado deles aqui, ó. Aí, ó. É isso aí. Tô pagando $7. Não sei quanto é um frango no Brasil. Ela tá cortando e vai colocar na grelha ali. Voltando para Siem Reap, vendo o último visual do National Park. Voltei hoje, que é o primeiro dia, esse é o terceiro dia e último da minha visita. No primeiro dia eu não acordei. Cheguei aqui, estava tarde, não deu para ver nada. Hoje eu vou esperar o nascer do sol para ver se eu consigo pegar uma imagem melhor. E também assistir, né? O nascer do sol. Ainda aguardando o sol aparecer, né? Sunrise. Vai ser bem melhor do que o primeiro dia que eu vim aqui. Será uma ótima despedida. Camboja. O sol nascendo. Consegui pegar hoje o sol nascendo. Better from there? É isso aí. Me despedindo de Angkor Wat. É realmente monumental esse negócio aqui. Todos tenham tempo, condições de visitar esse local, venham. Despedindo de Camboja, e essa com certeza foi a melhor scooter que eu aluguei até agora na minha viagem. Muito boa, estupenda.